passar para o nosso pregador da noite, chamar o pastor Flávio para vir trazer a palavra. Glória a Deus, Pai do Senhor, irmãos, amém? Graças a Deus, maravilha. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Irmãos, nós queremos assim aproveitar aqui o nosso primeiro culto, né? Nosso primeiro culto. A câmera tá posta aí para acompanhar eu, que eu vou correr aqui. Na verdade, irmãos, vamos ter assim vou dar uma palavra para os irmãos, com a graça de Deus, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma conversa. Tem mais gente lá que não quer participar? Tem gente adulta aí? Quem está aí? Tem mais gente grande aí? O pessoal do louvor, tá? Me chama aquela casal, não estava aqui? Então, vamos dar uma palavra para os irmãos aqui, irmãos? Eu estou muito longe de vocês. Acompanha aí, irmão. Maravilha, glória a Deus. Vou falar sobre algumas coisas. Falar sobre jovem. E vou falar sobre vários jovens, mas vou falar sobre um jovem de cara. Quem descobrir qual jovem que eu vou falar, não ganha nada. Vou falar sobre um jovem de cara. Um jovem. Não, vou falar depois, mas não, de cara, um jovem. Não. Vou falar sobre um jovem de cara já. Não. Nós vamos descobrir qual jovem que é, então. Vamos ler Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Está na mão? Verso 43. Evangelho de Marcos 14, 43. Posso ler assim? Falava ele ainda quando veio Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão com espadas e cacetetes, enviada pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Ora, o traidor tinha lhes dado uma senha, dizendo: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o em segurança. Logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Em seguida, um dos que estavam por perto, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: saístes com espadas e cacetetes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias eu estava convosco, ensinando no templo, e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras, é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. Certo jovem o seguia, envolto unicamente num lençol. Tentaram prendê-lo, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Então vamos ler o verso 50, todo mundo, verso 50. Então, deixando-o, todos fugiram. 51. Certo jovem o seguia, envolto unicamente no lençol. Tentaram prendê-lo, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Vamos de novo, 51.
Certo jovem o seguia, envolto unicamente no lençol. Tentaram prendê-lo, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações. Saiamos aqui edificados, exortados, consolados, abençoados, renovados, temendo mais a Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. A presbítera aí, futura presbítera, traz um copo d'água, pastor, a futura presbítera. Então, meus queridos, vou falar aqui de um jovem. Eu ficava vendo, você era um jovem. Tem um jovem aqui. Um jovem que quando Jesus ressuscitou, um jovem que quando Jesus ressuscitou, e Jesus, aliás, quando Jesus foi preso, os discípulos estavam de longe, com medo, porque ninguém queria ser preso. Ficaram assim, né? Assustados de ver aquela situação. Porque acostumados a ver Jesus fazer milagres, e ele faz, aleluia, glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fez na vida da Tabata, por que não fará na vida de outras? Glória a Deus, aleluia. Olha bem para você ver. Jesus, ele fazia milagres, né? Fazia muita coisa. Então, quem que não queria andar com Jesus? Quem que não queria andar com ele? Maravilha, glória a Deus. Que bênção andar com Jesus. Está com fome? Tem peixe assado. Está com sede? Ele é a água da vida, amém? Não sabe para onde vai? Ele é o caminho. Está cansado? Ele traz o descanso, amém? Glória a Deus. Está com medo da morte? Ele é a ressurreição. Que coisa linda. Como é que faz andar com ele? É muito bom. Está morto, ele ressuscita. Olha que maravilha. Está com medo, ele fala, não temas. Glória a Deus. Então, maravilha andar com Jesus. Jesus é tudo que alguém quer, alguém queira. Mas aí eles estão vendo Jesus sendo levado, espancado e tal, e eles não têm a luz do Espírito para entender que é necessário que ele vá para a cruz e morra por nós. Eles ainda não têm a iluminação. Jesus falou porque era necessário que ele morresse, mas eles não estão entendendo isso. O que acontece então? Eles fugiram quando viram Jesus ir para a cruz. Eles fugiram. Mas certo jovem o seguia, envolto unicamente no lençol. Então nós vemos aqui um jovem que o único evangelho que relata isso é o evangelho de Marcos. Os outros evangelistas não relatam esse fato. Tudo indica, não é 100% certeza, mas tudo indica que é Marcos. É o próprio Marcos que fala a respeito dele. Então estou falando para você hoje, vou falar um pouquinho sobre qual jovem? Marcos. Amém, glória a Deus. O jovem, provavelmente o jovem que o seguia envolto unicamente num lençol. Então a gente vê aqui a atitude de um jovem. Primeiro, uma das atitudes do jovem, naquela situação ali, ele não esperava, e por alguma razão ele não estava presente. Hoje os jovens, não digo todos, é claro, não estou generalizando, mas na maioria das vezes eles não estão presentes, eles não participam de muita coisa. Por N motivos. Um dos motivos, hoje em dia, é porque estão dormindo até tarde mesmo. É um dos motivos, estão dormindo até tarde, não vê muita coisa. Está dormindo tarde e acordando tarde. Ou um dos motivos é porque estão enfiados na internet, estão cansados. Outro motivo é porque querem as coisas muito rápidas. E você tem que esperar as coisas de Deus. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Ele manda, do jeito que Ele quer. Né? Você imagina bem você falar para um jovem, o Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor. O jovem fala, pelo amor de Deus, não tem tempo para isso não, pastor. A geração de hoje, ela é rápida, ela quer tudo rápido. Então, você vê, para você viver o Evangelho, a única pressa que se tem é para aceitar Jesus como Senhor e Salvador.
A única pressa que se tem é de buscar Ele enquanto se pode achar. A única pressa que se tem é arrepender logo. A única pressa que se tem é se ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Amém, aleluia. A única pressa que se tem é abandone o pecado. Essa é a pressa. Mas a tranquilidade é descansa no Senhor. Confia no Senhor. Espera nele. Entrega para Ele. Ele fará no tempo dele, no tempo certo. Você vê que as coisas de Deus é mais tranquila. Está ansioso, não se preocupe com o dia de amanhã. Deus ele é muito de qualidade. É um Deus assim que intenso no momento que você está, que se vive. Ele é intenso. Aquele momento para Ele é precioso. Você pode ver a preciosidade quando Jesus, em todo o tempo que Jesus ia e que a Bíblia relata, os momentos que Ele esteve com alguém foram momentos intensos. Não foi momento... Pode ver. Centurião. A hora que os soldados lá, os representantes vieram, olha, ficaram sabendo que o empregado dele estava doente, Jesus foi lá. Aí vieram falar para ele, não, ele mandou dizer para o senhor não ir na casa dele. Mas para o senhor dizer uma palavra, e o jovem, e o criado vai ser curado. Jesus ali, olha a intensidade da coisa, como que é forte. Nunca vi tanta fé como essa. Isso é intenso. Isso é uma coisa forte. A mulher Ciro-Fenícia, ali correndo atrás e tal, e os discípulos, né, repreendendo aquela mulher. Aí chega um momento que eles falam para a mulher, manda essa mulher embora, está perturbando. Jesus vira para ela e fala, não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ele é intenso, ele marca a vida das pessoas. E a mulher fala, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Jesus falou assim, mulher, grande é a tua fé. Porque o problema é que ela estava com a filha endemoniada. E desde aquela hora a filha ficou curada. Então você vê que Jesus ele é intenso. A hora que ele está indo em um determinado momento ali com os discípulos, vem vindo um velório lá, carregando um defunto lá, ele para, ele é intenso. E o momento dele é para marcar mesmo. A mulher viúva com o único filho morto, toca no caixão, o menino levanta. É para marcar o lugar, marcar as pessoas por onde ele vai. Senhor, despede a multidão. A multidão faz 3 dias que não tem o que comer. Tá? Jesus falou assim, dai-lhes voz de comer. Senhor, como vai dar de comer? Ele é intenso, ele vem para marcar mesmo. Amém, aleluia? Então Jesus, ele está, onde ele passa, ele deixa alguma coisa para a gente poder aprender com ele. E os jovens hoje querem muito rápido, as coisas muito rápido. Então, a verdade é o seguinte, a conversão, você tem que entender comigo aqui, a igreja, a conversão é um milagre de Deus. A conversão é um milagre de Deus. A gente pode fazer tudo, pode fazer shows, fazer tudo, chamar aquele mundaréu de jovens lá, eles vão amar o teatro, amar tudo. Meu irmão, mas se não tiver o joelho no chão, oração. Se eles não tiverem uma experiência com o Espírito Santo, a mesma porta que eles entraram, eles saem e levam um punhado de gente junto ainda. Essa é a verdade. Porque o que vai segurar o jovem, né, é a presença do Espírito Santo na vida deles. A experiência deles com Deus. Eu posso falar o que quiser para as minhas filhas, posso falar o que quiser ir nas visitas que eu vou, mas se a fulana que eu fui fazer visita, para o fulano não tiver ele, Cristo ali, não adianta. Porque o momento que eu vou estar com ele lá vai ser talvez 2 vezes na semana, uma vez, mas o tempo inteiro ele vai estar, ele com as suas amizades, ela com as suas amizades, na escola, na rua, no trabalho, na internet. Então, agora o único que está presente com ele, com ela em todo o tempo é o Espírito Santo. Então o que vai marcar a vida desses jovens é a presença do Espírito Santo. E mesmo estando cheio do Espírito Santo, você vai ver quantas lutas se passa. Quantas lutas se passa. O próprio Senhor falou para aqueles que estavam com ele no mundo, vocês vão ter aflição. Se você olhar aqui os jovens da Bíblia, vocês vão ver que os jovens que estão firmes com Cristo, que ficaram firmes com Cristo, não são muitos, são poucos. São poucos. E mesmo esses poucos que ficaram firmes com Cristo, a maioria passou todos por provações terríveis, dificílimas, os jovens. Então não tem vida fácil, não é para o jovem, não é para ninguém, não tem vida fácil. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno.
Crente que está dentro da igreja 10, 15, 20 anos, está lutando contra a carne, lutando contra o diabo, lutando contra o pecado. E às vezes do nada você percebe que a pessoa desistiu, desanimou. Agora você imagina bem, jovens. Temos um jovem aqui. Um jovem que seguia Jesus, mas envolto unicamente num lençol. Por algum motivo, esse jovem, ele não ficou sabendo exatamente o que estava acontecendo. Porque Jesus foi levado, né? Foi ali, naquela hora, à noite, ele estava no Getsemane e foi traído. Esse jovem, já era noite, talvez dormiu mais cedo, depois escutou, alguém chegou e falou, olha, está acontecendo isso lá, e ele saiu rapidinho, deu tempo de pôr a roupa, virou um lençol só, e saiu, ficou também vendo, porque a situação era uma situação assim, fenomenal, assim, à parte, atípica, e ele ficou ali também, porque deve ter participado dos milagres de Cristo, então ele está vendo aquele fato acontecer. É a mesma coisa da gente estar aqui agora, Deus me livre e guarda, acontece um negócio ali na rua, a maioria sai para olhar, a gente fica assim assustado, sai do jeito que está, ou na rua da tua casa. Ah, teve uma explosão lá, do jeito que você está no banheiro, você só envolta a capa e já sai correndo também para ver, porque está pegando fogo. Gritaram que está pegando fogo, você escutou o barulho. Então alguma coisa pegou ali no barulho, que esse jovem, porque prenderam Jesus ali, não foi uma coisa, saiu espadada para todo quanto é lado. Então você vê que teve um barulho, um movimento ali, que esse jovem não teve tempo de trocar de roupa, de colocar uma roupa e saiu envolto no lençol. E quando perceberam que ele fazia parte da turma também, não diretamente como discípulo, mas ali, por alguma razão, ele foi influenciado pelos apóstolos, pelos discípulos, tentaram prender ele também. Está no meio da turma, vai também, você também, depois na conversa. Mas na hora que tentaram prender ele, quando agarraram ele, ele largou o lençol e saiu correndo pelado mesmo. Seja o que Deus quiser. Largou o lençol atrás e foi embora. Oh, meu Pai, perdoa nós. Tudo indica, não estou afirmando, mas a maioria dos teólogos dizem que é um próprio Marcos mesmo. Ele é jovem, ele é um moço. Depois você não vai ver falar desse Marcos por um tempo. E ele vai aparecer assim, numa situação, lá em Atos capítulo 12, quando, já depois da ressurreição, depois de anos depois, o Herodes mandou matar Tiago. Então vamos colocar agora no lugar desse jovem, presta atenção. Esse jovem, ele entra para o evangelho vendo que a coisa não é fácil. Que ele já tomou um susto ali quando ele viu as espadadas. E já largou e saiu pelado. Ele falou, então seguir Jesus não é brincadeira. Não é fácil. Até os discípulos ele percebeu que todo mundo largou Jesus. Então olha a experiência que esse jovem está tendo. Olha a experiência desse jovem. Não é uma experiência de vem para a igreja, participa do teatro, participa do louvor, hoje vai ter um churrasco, hoje vai ter uma festa. É muito bom, mas não é uma experiência dessa, é uma experiência de fogo, uma experiência de reio. Só que tem uma coisa, essa experiência aqui, que esse menino vai passar, você vai ver lá na frente o que vai acontecer com ele. A diferença que faz na vida dele. Porque se ele não tiver firmado com Cristo, ele não suportará o que ele vai passar. E nem será quem ele foi. Mas ele já começa aqui, no fogo já de sair. Você quer seguir Jesus? Mas desse jeito, misericórdia. Na casa dele, a mãe dele era crente. Lá em Atos 12, vai mostrar isso. Quando Herodes mandou matar Tiago e mandou prender Pedro. Agora você pensa bem, Pedro está preso, o apóstolo Pedro, o grande apóstolo Pedro, que Marcos viu falando em línguas, provavelmente, porque 120 estava ali, Marcos devia estar por perto. Jovem. Ele vê o Pentecoste, provavelmente, ele vê a pregação de Pedro, ele participa ali de longe, no anonimato. É assim que acontece com muitos jovens, gente. Jovens não aparecem muito, nem todo mundo aparece. Mas aparece Paulo, aparece Pedro, aparece João, aparece Barnabé, mas não aparece Marcos. Marcos está no meio da turma.
Mas tudo tem a sua hora, tem o seu tempo. Uma hora ele vai aparecer. Mas o mais importante disso tudo é que diminua eu e que ele apareça. Isso é o mais importante de tudo. E Deus tem o tempo para todas as coisas. Agora você vê lá, pensa bem a vida do jovem, olha o jovem. Ele está participando, ele vê Tiago morrer. Ele conhecia Tiago, ele viu Tiago morrer. Se é esse Marcos aqui, ele viu Tiago morrer. Herodes matou Tiago. Ele viu Pedro, que fez milagres, que pregou, que enfrentou as autoridades, que apanhou. Ele percebeu e sabia que os discípulos apanharam em Atos 4, em Atos 5. Ele viu, ficou sabendo que Ananias e Safira morreu porque mentiu na igreja. Então ele tem uma experiência que o mundo perturba a igreja, mas ele tem uma experiência de poder de Deus dentro da igreja. Ele tem uma vivência de Espírito Santo dentro da igreja. No Pentecoste, aquele fogo do Pentecoste, a cura do que está na porta do templo lá, que o mendigo tá, paralítico levanta. Ele tem essa experiência. Ele participa como jovem na igreja. Nem aparece ele. Ele sabe das perseguições em Atos capítulo 8. A igreja foi perseguida. Olha o fogo que está participando esse menino, esse Marcos. Olha o fogo. Ele sabe que Estevão morreu, foi apedrejado. Ele está no meio da turma. Estevão foi apedrejado. Imagina bem, ele conhece Estevão. Foi apedrejado. Ele viu Tiago morrer. Aí ele viu Pedro ser preso. Aí a oração está sendo feita na casa dele. Atos capítulo 12. A oração, a igreja orava por Pedro na casa de Maria, mãe de João Marcos. Mãe do Marcos. Atos 12. A oração para que Pedro não morra, como Tiago morreu, está sendo feita na casa da mãe do Marquinho. Do jovem. Amém ou não? Você entende a situação desse menino, desse jovem? Esse jovem está vendo todas essas coisas. O que se passa na cabeça desse jovem? Só Deus que sabe. Só Deus que sabe, não é fácil. Lá ele não tem WhatsApp, não tem Facebook, não tem muita perturbação na parte de mulher, não tem nem tempo para isso. Porque ele está focado na igreja, mas ele tem as tentações, todo mundo tem, e tem, aqui no caso, as perseguições. E correndo perigo de morte, de morrer, perder a vida. É uma coisa muito séria. Então ele viu Tiago morrer, Atos 12. Pedro está preso. Ele vai na casa dele, todo mundo está orando. Imagina bem a oração na casa de João Marcos. Estão orando por Pedro, a igreja está orando por Pedro. Ele está participando daquilo. Então não é porque eu estou orando por a irmã que está lá no hospital, que eu nem conheço ela, que eu vi ela uma vez na vida. Aí o pastor Flávio pede, vamos orar, o irmão levanta a mão, 2 minutos e ora. Não, Pedro era conhecido de Marcos. Sabe por que eu sei que ele é conhecido de Marcos? Porque depois eu vou mostrar para você, porque lá na carta Marcos é conhecido de Pedro, Pedro é conhecido de Marcos, do Marquinhos. Por quê? Porque lá na frente você vai ver que ele está aos pés de Pedro. Pedro ensinou muito ele. Pedro ajudou muito esse moço. Então aí você vê, ele presencia o milagre de Pedro quando Pedro foi solto. E Pedro chega ali e conta, né, que o anjo chegou de noite lá, passou pela primeira guarda, passou pela segunda guarda, entrou lá, tirou as correntes dele, ele atravessou, os guardas ficaram quietinhos, e ele pensou que era uma visão, e Pedro pensou que era uma visão, e de repente Pedro está na rua. O próprio Pedro, quando saiu da cadeia, pensou que era uma visão, daqui a pouco ele viu que era realidade. E ele chegou na casa de Marcos, do jovem. Bateu na porta lá, a menina foi atender e ele perguntou quem que é. É o Pedro. Ela falou, é o Pedro, turma. A turma falou, não, o Pedro está preso. Estão orando pela libertação do Pedro e não estão acreditando que o Pedro já foi liberto. Está vendo que coisa interessante? Mas às vezes a gente não sabe tudo, a igreja está orando, mas não sabe que Pedro já foi solto. E estão orando lá, Senhor, liberta Pedro. E Senhor, liberta Pedro. E Pedro foi liberto e Deus não falou nada para a igreja. Ele é o Senhor, ele que sabe. Os irmãos estão ali em comunhão, orando, Senhor, liberta. Já foi liberta, a oração já foi respondida. A vitória está na porta. E está batendo na porta, vocês não estão acreditando. Bateram na porta. E foram atender a porta. E antes de abrir a porta,
A menina foi lá e falou: gente, Pedro está ali, ele já saiu da cadeia. E aí ela falou: não é Pedro, não, é o anjo dele. Aí ele, como ele insistiu muito em bater na porta, lá abriram a porta, era Pedro mesmo. Com certeza, glória a Deus, aleluia, é você mesmo, Pedro, glória a Deus, Jesus ouviu a nossa oração, maravilha. Foi uma festa lá. E o jovem João Marquinhos participou de tudo isso. Então você vê a coisa, a balança. De um lado ele está vendo as perseguições, está vendo morte, e ao mesmo tempo presenciando os milagres, tendo experiência dele com Deus, ele vendo, vivenciando isso. Ninguém está, é a experiência dele, ele está tendo a experiência dele com Deus. Atos 12. Aí a história, o Paulo já converteu no Atos 9. No Atos capítulo 13, a igreja de Antioquia vai separar Barnabé e Paulo para a obra, para uma obra. E aí eles vão levar o Marcos junto, o moço junto. O moço vai junto também. O rapazinho na igreja firme, glória a Deus, aleluia. E vai firme também. Aí, o que acontece? Quando eles passam por vários lugares, chegam num determinado lugar, o procônsul, está ali João Marcos, está Paulo, está Barnabé, e Marcos vai participar de várias coisas, várias situações de perseguição contra Paulo. Aí ele, em determinado lugar lá, o procônsul, um governador lá, está conversando com Paulo, e tem um cara ali, um mágico, desafiando Paulo, perturbando Paulo. O João Marcos está ali quietinho, está se vendo tudo ali, ó, o jovem. O procônsul querendo ouvir a palavra e o mágico perturbando Paulo. Daqui a pouco o Paulo virou para o mágico e falou: ó, filho do diabo, cheio de toda injustiça, de todo engano. E o Marcos aqui, imagina um jovem olhando tudo isso aqui, ó. E o Paulo falando: ó, filho do diabo, cheio de todo engano, toda injustiça, até quando perverterás os retos caminhos do Senhor? Eis que a mão do Senhor está sobre ti, você vai ficar cego agora por algum tempo. E de repente o mágico, que todo mundo morria de medo do mágico, ficou cego. O João Marquinhos ficou assim: Espírito Santo. E a Bíblia fala que o procônsul creu na palavra de Marcos, no Evangelho, por ter visto também aquele fato ali. Então você vê o jovem ali andando, construindo a tua fé, desenvolvendo aquilo que Deus tem para a vida dele, mas aos poucos, tudo no seu tempo, tudo na sua hora. Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu jeito de assimilar as coisas. Aí tudo bem, aí você fala: oh, que maravilha, tá? Aí anda mais um pouco, vai para um determinado lugar lá, e a Bíblia fala assim, Marcos falou assim: ó, eu não vou mais não. Ele falou: não vou mais não. O Barnabé: filho, vamos não. O Paulo: vamos. Ele falou: não vou mais não, vou voltar. Aí por que ele volta? Olha lá, Atos capítulo 15, ele voltou. Ele não quis seguir mais a viagem. Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Você vê, se você olhar, né, depois você lê com calma, né, quanta coisa aconteceu para esse menino poder, que esse menino passou, né? Atos capítulo 14, a história que eu acabei de falar. Ó, Atos 13 foi quando ele foi chamado, quando Paulo e Barnabé foram chamados. Atos 13, eles passaram. Aí, ó, olha aí para você, ó. Atos 13, ó. Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Aí, ó, tá vendo? O João Marcos voltou. Depois do que aconteceu lá com o procônsul lá, e mais umas outras coisas lá, eu não vou não. O negócio não é brincadeira não. Negócio de crente não é brincadeira não. Por que ele voltou? A Bíblia não fala 100% por que ele voltou. A Bíblia não fala. Tudo indica que ele não estava preparado. Mas não fala no que sentido. Tudo indica que ele ficou assustado com o negócio. Tudo indica que
que ele não estava preparado ainda. E ele voltou, não quis mais seguir. Mas o que vai fazer? Ninguém pode obrigar o cara a ir. É decisão dele. Está vendo, irmão? Porque se a gente for olhar na igreja aqui, a gente tem que parar para pensar. Às vezes não precisa ir muito longe. Só você chegar aqui, pegar uma caneta, uma prancheta e falar assim, por que aquele jovem não está vindo mais? Marca ele. Por que aquela moça não vem nos cultos? Por que aqueles meninos não vêm no culto de sábado? Por que aquela não vem? Por que fulano não vem? E reúne a turma, você para de 3 em 3 e vai fazer visita. Você fica sabendo os porquê. Ou senão vai você mesmo lá. A gente chega aqui no culto de jovem, por exemplo, cadê a turma? Cadê a turma? Olha, esse cadê a turma faz 20 anos, cadê a turma? É só ir atrás. Fica sabendo. Não é verdade? Ou dá um telefonema, manda uma mensagem, irmão, vai ter culto lá, direto para o irmão, direto para o jovem. Eu queria que você fosse lá, por que você não vai? Você, eu não vou não, porque eu tenho compromisso. Eu não vou não. Você sabe uma das coisas que faz com que o jovem permaneça na igreja? Uma das coisas que faz com que o jovem permaneça na igreja, sabe qual que é? Uma das coisas, claro, sem ser o lado espiritual, uma das coisas é a amizade. É a amizade. Estou falando para você sério mesmo. Sabe por que muitos talvez não venham? Porque tem uma amizade maior com alguém que não vem. Essa é a verdade. Muitos não vêm porque tem uma amizade maior com pessoas que não vêm. E fica lá, lanche, vendo filme, vendo série, indo para o parque, indo não sei para onde, e conversando, amizade. Porque o jovem é difícil. É difícil até para o velho de guerra, para os adultos, imagina para o jovem. O que está acontecendo aqui com o Marcos aqui, você vê, a mãe dele é crente. A oração é na casa dele. Você vê que não é brincadeira. Ele até quer, mas o negócio não é fácil. Ele voltou. Aí, não se fala nele. Fala nos acontecimentos de Barnabé e Paulo. Capítulo 13 vai falar que é Barnabé e Paulo. Foi para um lugar, foi para o outro. Capítulo 14 foi para Icônio, foi para Listra, foi não sei para onde. Capítulo 15 vai não sei. Mas antes de... Aí, você vê quanta coisa aconteceu com Barnabé e Paulo. Ganharam muitas almas para Jesus, passou para um lugar, passou para outro. Teve aquela controvérsia da circuncisão, se o crente deve guardar a lei de Moisés, se não deve. Barnabé e Paulo, ganhando almas para Jesus, muita gente se convertendo, e a igreja crescendo, e cadê Marcos? Não se fala em Marcos. E não é da noite para o dia não, isso aqui é tempo. Cadê o menino, cadê o jovem? Cadê o jovem? Nas mãos de Deus. Só Deus sabe. Não dá para a gente ficar também todo tempo, em todo lugar, cobrando de uma pessoa, cobrando de um jovem. Cada um tem a sua vida. Você tem lá a sua esposa, tem seu marido, você tem seu lugar para trabalhar, você tem escola, olha, você tem sua vida. Mas ninguém vai atrás de fulano, mas não vai mesmo, irmão. Nós temos nosso tempo também, nosso espaço, nós temos nossas coisas também. Aí Paulo e Barnabé estão trabalhando, fazendo a obra. E cadê o João Marcos? Não sei onde que ele está. Ele estava com a gente, agora parou, não está vindo mais. Está na mão de Deus, nós estamos orando. Nós estamos orando por ele. O que vai fazer? Ninguém é dono da vida dos outros também. Por isso que eu falo, a conversão é um milagre. O que segura pessoas é o Espírito Santo. O que faz a obra é o Espírito Santo. A gente vai até onde dá, a gente tem limite. Mas quando converte também, amém, aleluia, glória a Deus. Aí você vai ver no capítulo 15 agora. No capítulo 15. No verso 36. Depois que eles fizeram a primeira viagem, voltaram, descansaram, passou um tempo, passou meses. Paulo e Barnabé vai fazer uma segunda viagem. Capítulo 15, verso 36, a segunda viagem. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Verso 37, Barnabé queria que levassem também João, chamado Marcos. A Paulo, porém, não parecia certo
que levassem aquele que desde a Panfilha se tinha separado deles e não os acompanharam naquela obra. E tal desentendimento houve entre eles que se separaram um do outro. Barnabé levou consigo Marcos, navegou para Chipre. Paulo, porém, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Aí você vê que agora, eles vão para a segunda viagem, o Barnabé, que o nome dele significa filho da consolação, Barnabé, a igreja precisa de uns Barnabés, amém, aleluia? A igreja precisa de uns Paulo também, porque a obra precisa continuar, mas a obra também tem que segurar alguns irmãos que estão fracos na fé. Mas às vezes, igual a gente fala, né? O Barnabé, ele é aquele cara. Por isso que a igreja ela não é composta de Barnabé só e nem de Paulo só. Cada um tem um ministério na igreja. Cada um tem um ministério. Então aqui, o Barnabé quer levar o Marcos, o Paulo não vamos levar não. E tal discussão houve entre eles que se separaram. E às vezes a gente fala, está vendo, irmãos? O Barnabé levou Marcos para um canto, mas o Paulo parece que foi duro, sim, parece que foi duro. Mas talvez, Paulo não foi simplesmente uma questão de não vamos levar ele. É como talvez ele pensasse assim, talvez, o negócio vai ser feio. Esse menino não vai dar conta. Mas o Barnabé, não, vamos dar uma chance para ele, vamos colocar ele junto com a gente, ele vai. Então, não vai, acho que Barnabé saiu e levou Marcos para um canto. Meu irmão, às vezes a gente vai ter que dar uma freada em algumas coisas na nossa vida para ajudar um irmão também. Amém ou não? Glória a Deus. Às vezes tem que parar, tem que ir lá ajudar. Discipular o fulano, carregar ele, não é fácil não. Enquanto isso, tem gente lá na frente da igreja continuando com a obra. Não, nós temos que continuar, temos que evangelizar e tal. E às vezes você não vai estar junto de pessoas que você gosta. O que vai fazer? Mas você está fazendo a obra. Aí aqui você não vai, do capítulo 16 em diante aqui agora, você não vai ouvir falar no livro de Atos de Marcos. Só Paulo agora. Paulo daqui, Paulo dali, e ganhando almas para cá, e sofrendo aqui, e preso ali, e tal, até ir para Roma. Anos. Teve segunda viagem, terceira viagem. Paulo ficou só ali em Cesareia, ficou preso 2 anos, em Atos 23, ficou preso mais de 2 anos. Então, até ele chegar em Roma lá, Atos 28. Só que tem uma coisa. O trabalho que Barnabé fez com Marcos, com certeza incluiu, nesse tempo todo, ele teve também aos pés de Pedro. Por quê? Porque também você não vai ouvir falar de Pedro, do livro de Atos, do capítulo 13 em diante. O livro de Atos, capítulo 12, parou de falar de Pedro. Parou de falar de Pedro. Porque no Atos 13, fala de Barnabé e Saulo, João Marcos, vai falar de Paulo até o final. Mas não vai falar do Marcos, nem do Pedro mais. Mas eles estão fazendo a obra em algum canto, por algum canto lá. Quando você olha, por exemplo, lá na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, Pedro escrevendo para fortalecer a igreja, Pedro também escrevendo para fortalecer os irmãos, na carta dele, no capítulo 5 de 1 Pedro, quando ele vai finalizar essa carta, depois de muitas recomendações para os irmãos que estavam fracos na fé, desanimados, passando por perseguição, passando por luta, Pedro está instruindo, fortalecendo esses irmãos na carta dele, por meio dessa carta. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 10, na despedida ele fala assim, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Só nesse texto aqui você já vê, olha bem, olha o verso 10, ele falando, gente, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus chamou você, foi Ele que chamou você, depois de você haver sofrido um pouco, é esse Deus que vai aperfeiçoar você, é esse Deus que confirmará você,
É esse Deus que fortificará você. É esse Deus que fortalecerá você. A esse Deus seja o poder para todo sempre. Amém. Por meio de Silvano, vosso fiel irmão, como considero, escrevi resumidamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela vocês devem estar firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, como também meu filho Marcos. Está vendo? Marcos está junto com Pedro. Quem que aparece? É Pedro. Marcos não aparece. O Marcos é um coadjuvante. Ele não aparece. Você vê lá, desde o começo, ele está no lençol, a mãe dele é crente, ele vai numa primeira viagem, não aguenta, volta, desaparece, mas aqui parece Pedro, ele está ali quieto, junto de Pedro, ele não aparece, ele está só ajudando o Marquinho, está só ajudando, mas está, aprendendo, amém, aleluia. Marcos, quando Pedro fala que Marcos é filho dele, é filho na fé. Está sendo discipulado por Pedro. Trabalhou com Barnabé, trabalhando com Pedro. Agora, olha bem o que acontece com esse rapaz. Quando Paulo está preso em Roma. Olha agora quem que aparece na carta aos Colossenses. Porque Paulo, quando escreve à igreja de Colossenses, Paulo está na cadeia, em Roma. Quando Paulo escreve, Paulo está na cadeia. E a carta aos Colossenses é uma carta escrita da cadeia em Roma para fortalecer os irmãos e mostrar que Jesus é o cabeça da igreja. Que Jesus, ele é o centro de tudo. Que toda a honra e toda a glória tem que ser dado para ele. E, além de outras coisas mais, ele vai fazer a saudação, vai terminar a carta, em Colossenses capítulo 4. Paulo vai terminar a carta dele, ele termina a carta assim, alguns versículos, ele termina a carta. Colossenses 4, verso 7. Olha bem, está terminando a carta aos Colossenses. Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu o envio a vós para o mesmo fim, para que saibais o nosso estado, e ele console o vosso coração. Ele irá com Onésimo, amado e fiel irmão, que é um de vós. Eles vos contarão tudo o que aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, como também Marcos, o sobrinho de Barnabé. Olha onde o menino já está agora. Ele aparece agora com Paulo, lá, preso, dificuldades lá, depois de tempo, agora ele aparece com Paulo lá. Então o que a gente está aprendendo com esse menino aqui? É uma coisa particular, cada um tem a sua vida. Esse menino, por muito, ele só aparece coadjuvante, ajudando, nas beiradas, saudação, não fala nada, quieto, do jeitinho dele. Mas está lá, passando as lutas dele, o jeito dele, mas está firme. Amém, aleluia? Agora, quando Paulo já está velho, já vai morrer, Paulo vai escrever a segunda carta, a segunda carta a Timóteo agora, Paulo vai escrever para Timóteo, que é uma outra história já também, porque Timóteo é um moço, já é outra história. Mas Paulo vai escrever a segunda carta para Timóteo, já na hora da morte, já Paulo praticamente nos seus momentos de despedida para morrer. Paulo vai, 2 Timóteo capítulo 4. Olha o que ele fala. Verso 6. Quanto a mim já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Está falando da morte dele já. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Olha o que ele fala para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Paulo escrevendo para Timóteo: vem depressa, Timóteo, porque Demas, um discípulo, me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia,
e Tito foi para a Dalmácia. Olha o verso 11, só Lucas está comigo. Olha, Timóteo, pega Marcos e traz ele também contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. Amém, aleluia. Está vendo o menino agora? Olha agora o reconhecimento de Paulo. O Paulo que abandonou ele, esse menino lá, que não quis que ele, agora está falando, traz esse menino é espetacular. Esse menino é uma benção. Ah, mas você não queria ele lá atrás, mas eu não queria, que coisa, águas passadas. Traz esse menino é de Deus, aleluia. Então esse jovem passou por um processo, que a princípio foi doloroso, foi praticamente rejeitado, mas ele, pelas beiradas, foi crescendo. E para a gente terminar aqui, meu querido e amado, Marcos é o primeiro a escrever o Evangelho. O Evangelho de Marcos foi escrito por esse menino, João Marcos. O Evangelho de Marcos foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito. E foi escrito por esse menino chamado João Marcos. Amém, aleluia, glória a Deus. João Marcos significa Deus gracioso, guerreiro de Deus. É isso que significa o nome dele. Graça de Deus, guerreiro de Deus. João é graça de Deus. Marcos vem do latim Marcus, que vem do original M-A-R-S, Mars, que se refere ao Deus romano Marte, Deus da guerra. Então João Marcos significa Deus gracioso, guerreiro de Deus. Temos aqui um jovem. E os outros evangelhos, Mateus e Lucas, se basearam em muitas de suas mensagens no livro de Marcos. Por isso que eles são semelhantes. O Mateus e o Lucas pegaram porções do livro de Marcos, pegaram situações do livro de Marcos, se basearam em muitas parábolas e muitas histórias que Marcos é resumidinho. Mateus já escreveu mais, o Lucas também. Mas o primeiro evangelho, eu não estou dizendo o primeiro escrito do Novo Testamento. O primeiro escrito do Novo Testamento foi a carta paulina. O que aparece primeiro escrito no Novo Testamento são as cartas de Paulo, ou ao Gálatas, ou aos Tessalonicenses. Mas o evangelho primeiro a ser escrito é o evangelho de Marcos. Então você vê que esse menino aqui, nós temos aqui a história resumida aqui nessa meia horinha aqui, a vida de um jovem cristão. O processo de salvação, de andar com o Senhor, de passar as suas lutas, tribulações, e como responder a isso. É muito particular. É particular de cada um. Agora, a gente aprende muitas coisas aqui, que você aí vai pegando naquilo que a gente vai falando aqui. Quantas pessoas também a gente já ajudou que não permaneceram? Demas abandonou Paulo, então Paulo ajudou Demas. E Demas abandonou Paulo, vai explicar isso? O que Paulo falou? Demas amou o presente século, amou o mundo. Olha como é que faz. Está andando com Paulo e amou o mundo. Não, é muito particular. A salvação é particular. Agora nós devemos fazer a nossa parte. O Barnabé pegou o menino e andou com ele. O Pedro andou com o menino. E o que não era útil, o que era inútil, se tornou útil. O que não servia para Paulo, Paulo agora pede, traz esse menino. Me é muito útil no ministério. Amém, glória a Deus? E esse menino então, que estava só nas beiradas, agora, mas todo dia a gente olha na Bíblia e está lá, Evangelho de Marcos. Amém, aleluia? Evangelho de Marcos. Deus fez uma grande obra na vida dele, glória a Deus. Então a gente não pode desprezar e achar que o irmãozinho que está comendo pelas beiradas não vai dar nada. Só Deus sabe o que está acontecendo em cada coraçãozinho, amém, aleluia? E a nossa obrigação é estar orando por todos. Então, eu falo para os jovens aqui nessa noite aqui, você que está me ouvindo aqui, lá, meu irmão, olha para a vida desse menino,
Poderia falar de outro jovem, mas olha para a vida desse menino. Esse menino começou no fogo, começou na perseguição, não teve nada fácil para ele, mas ele fez uma grande obra. O primeiro evangelho a ser escrito, Evangelho de Marcos. Quando você faz um estudo lá, você vê assim que Marcos percebeu, por que ele foi o primeiro? Uma das coisas foi essa aqui, ele percebeu que os cristãos estavam morrendo, e não tinha nada escrito para deixar para outra geração. Então ele se preocupou com isso e pegou lá e começou então a rabiscar, e do jeito dele, e tal. Por isso que ele escreveu, foi o primeiro a escrever. Ele percebeu que a turma estava morrendo e não estava deixando nada para a geração futura. Amém, aleluia. O Espírito Santo trabalha do jeito que ele quer em cada coração. Amém, aleluia. Vou fazer uma oração por você. Você que é jovem, não desista. Você que é velho de guerra, não desista. Você que está igual Demas aí, querendo abandonar, não abandone. Você que está aí pelas beiradas, o Senhor te chama para perseverar. Você que está querendo largar a mão do fulano, do cicrano, não desista dele. Ele vai ser muito útil. Ela vai ser muito útil, porque é o Espírito Santo que opera em cada um o querer e o efetuar. É o Espírito Santo que derrama a vocação, os dons espirituais. É o Espírito Santo que convence, que chama, que fortalece, que capacita. É o Espírito Santo que faz a obra. É o Espírito Santo que nos leva a glorificar o Senhor Jesus. E Ele quer levar a todos, amém? Aleluia? Glória a Deus. Senhor, eu quero orar. Pode ficar sentadinho mesmo, já que eu vou chamar ela para terminar aqui. Você que vai terminar. Senhor, eu coloco nas tuas mãos aqui nossas vidas. Que o Senhor nos ajude nesse 2023 e quantos anos o Senhor tiver para frente para cada um de nós. Que o Senhor ajude cada jovem, cada adolescente, pré-adolescente, os que estão presentes, os que ainda vão estar, os que estão ouvindo a gente, a não recuar, não desanimar, mas que o Senhor faça uma grande obra nos corações, porque ninguém sabe o que acontece no interior de cada pessoa. Cada um tem a sua vida. João Marcos teve a vida dele, parecia que não ia dar nada, mas foi muito útil para o ministério. O Senhor fez uma grande obra nele e por meio dele, continua fazendo até hoje, pelos escritos de Marcos. Abençoa o teu povo, Senhor, abençoa esses jovens dessa casa, jovens da tua igreja, pré-adolescentes, adolescentes, abençoa o teu povo, Senhor, para a obra que o Senhor tem chamado cada um. Livra do mal, opera milagres e maravilhas, e que nós não recuemos, mas avancemos na oração, na perseverança, crendo, que é o Senhor que faz a obra, que convence, que traz, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé para a gente finalizar o nosso culto. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que nós tivemos de estar aqui na Tua casa, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida de cada filho que está aqui, Senhor. Senhor, que o Senhor venha realmente fortalecer, Pai, nos fortalecer, Pai. Que nós venhamos aprender, Pai, cada vez mais de Ti, Pai. Que nós venhamos guardar mesmo essa palavra que foi ministrada nesse culto, Senhor, no nosso coração, Pai. Senhor, abençoa, Pai, cada vida que está aqui, Pai, cada família, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, levar cada vida que está aqui, Pai, de volta em segurança para suas casas, Pai. Senhor, nos protege, Pai, nos livra, Senhor, de todo mal, Pai. Nos perdoa, Senhor, nós somos muito falhos e pecadores, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nós precisamos de Ti, Pai, todo dia, toda hora, todo momento, nós precisamos de Ti, Pai. Precisamos da Tua misericórdia, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todos digam amém.